Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. Vendo aí a nossa segunda aula, né? O nosso segundo módulo, nosso curso de introdução aí à programação, nosso curso de programação básica, e que a gente vai aprender como é que funciona um programa de computador, tá? Entender a dinâmica desse processo, como que o computador vai encarar tudo que está sendo dito, sendo instruído para ele, e que basicamente é a interação do processador com a memória e os periféricos. Calma que se você não sabe o que significa essas coisas, a gente vai ver devagar aqui. Como é que você faz uma receita de bolo? Essa é a pergunta que eu faço para você. Como é que você faz? Pensa aí um pouquinho antes de ler as respostas abaixo e vê aí o que você tem na sua cabeça em relação a esse assunto. Então, é bem semelhante a fazer uma receita aí do nosso programa. Primeiramente, a gente separa a receita. A gente pega o que é a receita, né, as instruções, né, do bolo. Depois a gente pega os ingredientes e as ferramentas que a gente vai precisar para fazer o nosso bolo. Vai precisar da panela? Você vai precisar do quê? E aí, fazendo o bolo, você serve ele, ok? Basicamente é isso. Um programa de computador, a primeira coisa que ele faz é ir até a memória, achar onde está o programa. Achando onde está o programa, ele vai separar tudo que ele precisa para fazer isso. Normalmente, os espaços de memória que ele vai precisar, o tempo de processamento no processador e tudo mais o que ele vai usar. E depois ele começa a rodar esse programa ou entrega o resultado final de uma vez, ok? Vamos tentar entender aqui. 3 coisas principais acontecem durante um programa de computador. Os periféricos comunicam com os processadores e com as memórias, e todos eles se comunicam ao mesmo tempo. O que é um periférico? Talvez essa palavra seja um pouco nova para você. Lembra periferia, né? E não está totalmente errada, a origem é a mesma. O que é periférico? O que é periférico? É algo que está na periferia de algo, ou seja, em volta. É algo que não está junto. Essa palavra normalmente é utilizada para comunidades carentes, por quê? Porque elas não ficam junto do bairro nobre. Você tem o bairro nobre e fora, na periferia, ou seja, em volta, você tem outras coisas. Então, um periférico pode ser, por exemplo, um periférico tanto de entrada quanto de saída. Um exemplo de um periférico de entrada, tem 2 aí, são o mouse, né, e o teclado. O mouse, ele tem a sensação, ele dá uma entrada de movimento, de clique, de girar a rodinha dele. Basicamente, ele vai entrar essa informação de que você está movimentando para você movimentar o ponteiro, né? E o teclado, entrada de teclas, quais informações digitadas foram. Um periférico de saída seria, então, um óculos VR, um monitor, que vai trazer uma saída de vídeo para você. Pode ser também uma caixinha de som que traz uma saída de áudio, ou seja, um periférico de saída, periférico de entrada. O processador, ele é o chip, né? No meu caso aqui, eu tenho um AMD Ryzen 3, né? Humildezinho, é um AMD bem tranquilo, que dá para fazer a maioria dos meus trabalhos. Pode ser um Intel, um i5, i9, para quem é mais um i9 aí, para quem é mais de última geração, mais robusto, mais abastado, tem dinheiro para gastar, somente conta de luz, que não precisa se preocupar tanto. O CPU, ele é processador, ele é a parte principal do processamento do nosso computador. Ele realmente é o cérebro, mas não o cérebro todo, a parte mais importante dele. Eu diria que toda a placa-mãe talvez fosse o cérebro. O computador, ele é um cérebro ambulante, mas ele é a parte que vai fazer o processamento lógico. E a outra parte são as memórias, tá? As memórias, elas são de vários tipos, né? No computador a gente pode citar aqui de cabeça a memória principal, também é chamada de memória RAM. O que é memória RAM? Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. O que é isso? Você consegue acessar qualquer parte da memória a qualquer momento, tá? O HD, ele não é por exemplo, o HD hoje em dia já está ficando em desuso, a gente já está passando para o SSD, né? Hoje em dia, então, a gente divide em SSD ou HDD. Mas o HDD, por exemplo, ele funciona exatamente como um disco antigo. Lembra do disco de vinil? Provavelmente você talvez não tenha idade para isso, né? Eu mal peguei essa época. Mas um disco de vinil, ele era um disco que você... Não era como um CD. O CD você até que não conseguia acessar, mas você funcionava um pouco direito. Mas em teoria, você começa lendo do início dele
E para chegar até o final, você tem que passar por todas as outras partes. Então, quem gostava de ouvir uma música de vinil, praticamente tinha que ouvir desde o início até o final do disco. Eu tinha que ficar tentando acertar o lugar, mas o correto mesmo seria assistir e ler do início ao final. Elas são memórias mais baratas, né? Os HDs, por exemplo, mas elas têm esse custo de velocidade, porque o computador tem que ler tudo até chegar naquele local. O SSD ele traz um acesso aleatório, mas ele traz para um custo muito alto, tá? Por isso que eles são bem mais caros, mas são muito mais rápidos para você utilizar no seu computador de maneira geral. Lembra do defragmentador de disco? Talvez algum de vocês já tenha utilizado isso. Defragmentador de disco era o quê? Você ia colocando coisa no seu HD e ia apagando outras coisas. O defragmentador jogava tudo no mesmo canto para ser mais rápido de você ler do início ao fim. Olha só que coisa mais arcaica, né? Tá acabando isso. Com o tempo vai ser bem engraçado. Tem as memórias que são... Essas aí são as memórias secundárias, as que permanecem. Tem também a memória cache, que auxilia o CPU. Ela é extremamente rápida. O problema da memória cache e da RAM é que quando você desliga ele, o computador da tomada, elas simplesmente não guardam mais os dados. Por isso que a gente precisa de uma memória secundária, que são os discos rígidos ou os discos SSD de estado sólido, e vão salvar isso tudo. Progredindo aqui, um programa de computador compilado. São dois tipos principais de programa que a gente vai ter: os compilados e os interpretados. O computador ele não entende a nossa linguagem, ok? Você não vai conseguir conversar com o computador, porque o computador ele fala linguagem binária, em bits, em dados de 1 ou 0. E isso é muito complicado de explicar e vai ser uma volta enorme para algo que você não vai ter tanto proveito no início. E o que acontece? Uma linguagem de programação compilada, ou seja, um programa de computador compilado, ele pode ser ali como alguns exemplos que eu trouxe: o C++, o C#, o C, que vai ser o uso do nosso programa, o VB, o Delphi. São linguagens que a gente escreve um código, ou seja, é como se a gente escrevesse numa língua mais parecida com a nossa, com que você está acostumado a conversar com alguém. A gente tem um outro programa chamado compilador que faz o quê? Ele pega esses dados, transforma na linguagem do computador e joga na memória principal, secundária. Quando ele precisar rodar, o computador puxa da memória secundária, joga na memória RAM e processa aquele programa em si. Ele é normal, esse tipo de programa, ele é normal para quem precisa de velocidade, para quem precisa de agilidade, como são os jogos, por exemplo. Os jogos, eles precisam ser rápidos, senão você não tem condição de processar as coisas. Se você tentar fazer com um tipo de linguagem interpretada, que é a próxima, você simplesmente não conseguiria jogar quase que jogo nenhum. Seria realmente muito pesado para o seu computador. Só jogos muito simples, né? Eles existem, mas basicamente é isso. Então, dinâmico, você cria um código, o compilador transforma esse código em linguagem de máquina e o computador passa a trabalhar direto. A linguagem interpretada, a gente tem aqui uns exemplos: o JavaScript, PHP, Python ou Ruby, são as mais comuns, talvez hoje que eu me venho na cabeça, né? Elas fazem como? Você escreve uma linguagem em um código e esse código conversa com o interpretador. É como se fosse um compilador, só que em tempo real. Ele vai lendo o código que você escreveu e passa para o computador. Pega a resposta do computador e volta para o programa. Qual que é a vantagem desse tipo de linguagem? Ela é bem mais lenta. Mas isso é uma desvantagem. Não, tudo bem. Mas você pode fazer muito mais coisas muito mais rápidas. Às vezes, com um programa de computador que você escreveria em horas, numa linguagem de programação compilada, você faz em minutos com uma linguagem interpretada. Então, tudo não é que uma é melhor do que a outra. Cada uma tem a sua função. É que nem, por exemplo, uma chave de fenda. Uma chave de fenda é ótima para você aparafusar ou desaparafusar um parafuso. Você também pode tentar pegar a quina daquela parte do martelo ou desentortar prego, enfiar no buraquinho do parafuso e rosquear. Vai funcionar? Até que pode funcionar em algumas situações. Vai ser muito mais difícil. Ou seja, mas você tentar pregar um parafuso com uma chave de fenda, não vai rolar. E esse é um dos grandes desafios da programação, que vai te custar alguns anos, tá? Até você virar um programador de altíssimo nível, que é você saber qual ferramenta usar em qual hora, ok? E basicamente é isso. Vamos passar aqui então para entender o que a gente vai falar na próxima aula. A aula 3 a gente vai falar: vale a pena ser um programador?
que a gente ganha entrando nesse mercado? Mais uma aula motivacional com alguns dados importantes que você precisa saber para a gente começar a trabalhar. Então é isso, espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Entre em contato ali pelos canais, qualquer dúvida, tá bom? E é isso aí, até a próxima. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.